Olá, caros alunos. Então, vocês se lembram que nas primeiras aulas eu comentei com vocês que a matemática no primeiro ano seria que nem uma montanha-russa. A gente subiria devagar e depois chegaria em cima e começaria a despencar. Então, em conjuntos a gente subiu devagar, estudou funções, estava lá em cima e agora que a gente vai começar o quê? A despencar, tá bom? Então, o que isso significa? Significa que vocês vão ter que se dedicar mais, vão ter que estudar mais, e o conteúdo vai começar a ficar um pouquinho difícil, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai aprender funções pares e ímpares. Por que a gente vai aprender isso? A gente já aprendeu sobre funções e aspectos básicos, né? Que é domínio, contradomínio, imagem, lei de formação e o gráfico. Isso é o básico do básico de funções. A partir de agora, a gente vai ver algumas características que elas vão nos dar a base para a gente conseguir entender as diversas funções que a gente tem. Vocês, ao longo do ano, vão aprender várias funções, vários tipos de função: exponencial, logaritma, afim, quadrática, enfim, várias funções eu vou ensinar para vocês. E para todas elas, eu vou explicar. Isso aqui vão ser características básicas que vão servir para todas elas, tá bom? Então, por isso que a gente vai estudar essas características básicas. As primeiras características são as funções pares e ímpares. O que vai ser uma função par? Observem aqui, ó, a gente tem a nossa reta numérica, certo? Todo número aqui, ele tem o que a gente chama de seu oposto, ou simétrico. Quem que é o oposto do 1? É o menos 1. Quem que é o oposto do 2? O menos 2. Quem que é o oposto do 3? O menos 3. Agora, quem que é o oposto do menos 2? É o 2. Quem que é o oposto do menos 4? É o 4. Então, esses são os números opostos, ok? O que vai ser a função par? A função par vai ser uma função que, se eu aplicar a função tanto para um valor de um número, quanto para o seu oposto, a nossa imagem ela vai ser a mesma. Ah, professor, não entendi. Vamos com calma. Vamos lá. Deixa eu fazer o exemplo aqui. F de x igual a x ao quadrado. Vamos pegar para o 1, tá bom? Aplicar no. Vamos fazer o f de 1 aqui. F de 1. Minha função está dizendo o quê? Para elevar o 1 ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado. Opa! Vai ser 1 ao quadrado, correto? 1 ao quadrado dá 1. Agora, vamos fazer a f do oposto do 1, do menos 1? Vamos lá. F de menos 1. Isso é igual a menos 1, todo menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Olha só, eu fiz a f do 1 e fiz a do menos 1 e deu o mesmo resultado. Ambas deu o resultado 1. Então, essa aqui é a definição de função par. Quando você aplica valores opostos na reta e dá o mesmo número. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o 2. F de 2 é igual a 2 ao quadrado, correto? Que é 4. Agora aqui, vamos lá. F de menos 2 vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado, ok? E menos 2 vezes menos 2 dá 4. Ó, o 2 e o menos 2 também deu 4. Então, quando tu aplica uma função em elementos opostos e dá o mesmo resultado, essa função ela é par, ok? Então, isso que vai definir uma função par. Vamos fazer a mesma coisa com essa função aqui, 3x na 4? Vamos fazer f de 1 é quanto? É 3 vezes 1 elevado na quarta potência. Isso é igual a 3 vezes 1, né? Que é 3. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui. F de menos 1. Então, ó, 3 vezes menos 1 elevado na quarta potência. Menos 1 elevado na quarta potência é quanto? É 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Agora, vamos fazer para o 2 também. Para o 2 para o menos 2. Vamos lá. 3 vezes 2 elevado na quarta. Quanto que é 2 elevado na 4? É 3 vezes 16. Ok? 3 vezes 16 vai dar 48. Certo?
Então vamos lá, vamos fazer agora o f de menos 1. Vamos lá, 3 vezes menos... Ufa, f de menos 2, desculpa. Menos 2 na quarta. Vamos lá. 3 vezes menos 2 elevado na 4 é 16. Opa, 3 vezes 16, 48 também. Então, essa é a definição de uma função par. Quando você faz os seus opostos e dá o mesmo valor. Agora, como que a gente faz para determinar se uma função é par? Porque a gente só fez 2 exemplos. A gente não consegue garantir que para todo número ela é par. Então, a gente tem que achar uma forma de garantir isso. Então, ó, a gente sabe que a f de x é igual a 3x ao quadrado mais 2. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a f de menos x, então. Ok? Porque, ó, como que eu vou garantir aqui em cima? Eu sei que para 1 e para 2 deu certo. Mas vai dar certo para 1 milhão? Vai dar certo para 3 bilhões? 428? Não sei. A gente não consegue calcular tudo isso. Então, vamos fazer para menos x. Vamos lá. Como que vai ser isso aqui? 3, certo? No lugar do x, aqui é f de x, vai o x. No lugar do x, quem que a gente coloca? Um menos x. Então vai ser aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 2, correto? Só que olha só. Isso aqui é igual a 3 vezes. Menos x ao quadrado é o quê? É menos x vezes menos x mais 2, correto? Então, isso é igual ao quê? Menos x vezes menos x é igual a x ao quadrado, não é? 3x ao quadrado mais 2. Olha só que legal! A gente tem aqui, ó, f de x, 3x ao quadrado mais 2. E f de menos x também é 3x ao quadrado mais 2. Então, independente do valor de x, a gente chegou a essa conclusão. Que o f do x e o f do seu oposto, independente de quem é, independente se é 1, 2, 4, 8, vai dar o mesmo valor. Então, para a gente determinar se uma função é par, a gente tem que aplicar a função no seu oposto. Vamos fazer aqui embaixo a mesma coisa. Em quem que a gente vai aplicar essa função para saber se ela é par? No menos x, ok? F de menos x, então vamos lá. 4 vezes menos x elevado na quarta potência, menos 1. Vai ficar 4 vezes menos x elevado na quarta potência, isso vai dar x, menos 1, que é igual a 4x. Isso vai ficar 4x na 4, né? Porque, ó, é a mesma coisa que eu multiplicar. Menos x vezes menos x vezes menos x vezes menos x 4 vezes. Então, vai ficar x na 4, menos 1. Então, isso vai ficar 4x na 4, menos 1. E a gente concluiu novamente que a f de menos x, que é essa, dá igual a f de x. Então, essas funções são pares, ok? Isso é a definição de função par. Vamos para a função ímpar agora, ok? Como que a gente vai determinar se uma função é ímpar? Enquanto a função par, a gente tinha o quê? Que elementos opostos tinham imagens iguais. Aqui, elementos opostos vão ter imagens opostas. Vamos fazer aqui, ó, f de menos 1. Vamos ficar lá. Menos 1 elevado na 3. Isso aqui vai dar menos 1. Agora vamos fazer o f de 2, de menos 2, de 1. Vamos lá. 1 elevado na 3 vai dar 1. Então, ó, elementos opostos, menos 1 e 1, tem o quê? Imagens opostas, menos 1 e 1. Vamos fazer a mesma coisa para o 2 aqui? F de menos 2, isso é igual a menos 2 elevado na 3. Menos 2 elevado na 3 é menos 8. E f de 2, isso é igual a 2 elevado na 3. 2 elevado na 3 é 8. Então, ó, elementos opostos vão ter imagens opostas. Essa é a definição de função ímpar. Que se eu tenho elementos opostos, vão ter imagens opostas. Ok? Aqui é a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. F de 1, isso é igual, vai dar 1.
e f de menos 1 vai dar menos 1, já fazendo direto, tá bom? Se fazer o f de menos 2, menos 3, essa função também vai dar os elementos opostos. Agora, como que a gente vai determinar se uma função é ímpar? Da mesma forma que a gente fazia para a função par. Vamos lá, a gente vai substituir a função por quê? Pelo oposto do x, pelo menos x. Vamos lá. Vamos calcular o f de menos x, ok? Então, se eu pego o elemento oposto, aqui tem que dar o resultado oposto, correto? A imagem oposta. Vamos lá, então vai ficar 2 vezes menos x, ok? Multiplicando aqui, mais com menos, menos, 2 vezes x, 2x. Então, ó, quando eu tenho x, a imagem 2x. Quando eu tenho menos x, a minha imagem menos 2x. Então, quando eu tenho elementos opostos aqui, eu vou ter imagens opostas. Então, essa função é ímpar. A mesma coisa é aqui, ó. Vamos calcular aqui, ver se essa função é par ou ímpar. F de menos x, isso é igual ao quê? 2 vezes menos x elevado na 7. Só que, ó, menos x elevado na 7, como a potência é ímpar, vai ficar menos 2 vezes x na 7. Fazendo direto já, tá bom? Então, olha só, quando eu tenho elementos opostos, nossa imagem é oposta. Logo, essas funções são o quê? São funções ímpares. Tá bom? Então, ó, o que a gente vai ter no nosso resumo aqui, ó? A função vai ser par quando eu tiver o quê? Elementos opostos, mas a minha imagem, ela vai ser igual. Ok? Então, ó, sempre que eu tiver elementos opostos e imagem igual, função par. Sempre que eu tenho elementos opostos e imagens opostas, a gente vai ter a nossa função é ímpar. Ok? Que a gente escreve dessa forma, que a f de menos x é igual a menos a f de x. Ok? Então, ó, elementos opostos, imagem igual, função par. Elementos opostos, imagem diferente, função ímpar. E, além disso, a gente tem alguns casos específicos, né? Que é o caso do nosso f de x igual a zero. Como é que é essa função? É a função que leva todo o número do nosso domínio no zero, que é a nossa função nula, tá bom? Essa função nula, ela vai ser uma função, a única função que ela vai ser par e ímpar simultaneamente. Ah, professor, como assim? Olha só, ela vai ser tanto par quanto ímpar, porque vamos lá, vamos fazer aqui, ó. F de x é igual ao quê? É igual a zero, não é? Agora, vamos fazer o f de menos x. Ele vai ser zero também. Então, por que ela vai ser par? Porque, se eu pegar... Quem que é o oposto de zero? O oposto de zero é o zero. Então, tanto o zero quanto ele mesmo vão dar a imagem zero. Agora, quem que é o oposto? Só que ao mesmo tempo, também eu posso reescrever como assim, ó, f de menos x igual a menos zero. Ou seja, ela também vai ser uma função ímpar. Porque, ó, conforme a gente pode fazer aqui, a gente vai ter o quê? Imagens opostas e elas vão ter elementos opostos, porque o zero e menos zero é a mesma coisa. Então, ela vai ser a única função que é par e ímpar simultaneamente. Ok? E a gente vai ter também funções que não são par e funções que não são ímpar. Nenhuma das duas situações. Que é o caso da f de x igual a 2x mais 3. Vamos fazer aqui. Ó, f de x igual a 2x mais 3. Vamos fazer agora o f de menos x. Então, ó, 2 vezes menos x mais 3. Isso aqui é menos 2x mais 3. Olha só, ela não é... Se eu pegar um cara e o seu oposto, elas vão ter imagens iguais? Não tem imagens iguais. Então, ela não é par. Mas ela tem imagens opostas? Também não. Por quê? Porque para ela ser oposta, eu teria que ter o quê? Menos 2x mais 3. Ou
menos 2x, menos 3. Aí sim, daí se eu tivesse, ó, elementos opostos com imagens opostas, eu teria que ter isso aqui. Mas eu não tenho isso aqui. Eu tenho apenas isso aqui, ó. Então, essa função, ela não vai ser nem ímpar, nem par. A gente simplesmente classifica como função que não é ímpar e função que não é par, ok? Então, esses dois casos específicos. A única função que é par e ímpar é a função nula, e existem funções que não são par nem ímpar. Existem várias funções que não são par nem ímpar, tá bom? De função par e ímpar era isso. Então, até a próxima aula.